Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos aqui para a lição de número 10 da nossa série de estudos sobre o verdadeiro pentecostalismo. Lição de número 10, falando aqui sobre a cura divina. O Senhor Jesus cura hoje, né? Então, de cara aqui nós vemos uma afirmação. A cura divina, ela é uma verdade para a realidade dos nossos dias. Então, queridos, a palavra-chave que eu dou em toda lição, eu vou dar hoje, a palavra é discernimento. Nós precisamos de ter discernimento para entendermos sobre a cura divina em vários aspectos. Vou falar aí sobre o discernimento que precisamos de ter para entendermos esta lição no aspecto da cura, sobre o Senhor Jesus cura hoje. Por quê? Existem perguntas que não têm resposta. Por que todos não são curados? Hein? Por que todos não são curados? Porque Jesus cura alguns e não cura outros. Toda enfermidade, ela é maligna. Se não existisse pecado, teria enfermidade? Então, nós precisamos de entender essas questões. Então, vamos lá, de início. A enfermidade, ela é consequência do pecado, assim como a morte. Se não tivesse pecado, não teria enfermidade. Primeira verdade, essa é verdade absoluta. Enfermidade é consequência, doença é uma das consequências do pecado. Mas não é porque a enfermidade, a doença é consequência do pecado, que todos que estão doentes é porque está em pecado ou vive na prática do pecado. Não. Processos naturais dessa vida que nós herdamos de Adão como um homem pecaminoso, como consequência do pecado original. Saiba diferenciar isto muito bem. Então, primeiro, o pecado aí, melhor dizendo, a cura divina na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Então, queridos, a cura divina também, ela passa pelo nosso cuidado do nosso corpo físico, né? A Bíblia vai nos dizer lá em Levítico capítulo 15 sobre os preceitos dietéticos, no capítulo 15, capítulo 17, sobre higiene, preceitos dietéticos para a cura divina como uma prevenção. Se você come demasiadamente, a gente está cometendo um pecado da gula, né? Come doce demasiadamente, então a diabetes, querido, é consequência, né? E você não faz uma caminhada, não faz um exercício físico, você não cuida do seu corpo, a higiene do seu corpo. Por exemplo, quando Deus instituiu a circuncisão, né, era uma das formas higiênicas também de evitar doenças, né, sexualmente transmissíveis ou doenças também no órgão genital masculino, ou seja, ali era uma forma de higiênico também, né, a circuncisão, por exemplo, né, no Antigo Testamento estabelecido pelo Senhor. Então, queridos, não adianta você querer ter uma saúde boa, perfeita, ser saudável se você não é higiênico, se você não cuida do seu corpo físico, se você não faz o básico, a chamada prevenção, o antídoto. Primeiro ponto é esse. Então, o Senhor curava no Antigo Testamento também. Nós temos vários milagres de curas no Antigo Testamento. E o comentarista aqui está nos afirmando, né, que a cura da enfermidade em Israel era essencialmente milagrosa, principalmente acerca das doenças graves, né, e mais passava por essa prevenção. E quando Deus fala que as doenças do Egito não iam acompanhar eles, porque cada doença, cada praga que Deus mandava no Egito era um desafio aos deuses egípcios. Essas doenças que não pegavam Israel, mas o povo ficava doente sim também, né? Como não é porque você é crente você está isento de ser doente. Então, queridos, depois nós temos que entender a cura divina como parte da salvação. Jesus curou aqui no seu ministério terreno, mas a cura divina nunca foi o carro-chefe. A cura divina do corpo, né, ou das emoções, ou da mente, né, a cura em geral, nunca foi o carro-chefe, o protagonismo de Jesus. Não. Primeiro, ele salva. Então, primeiro Jesus se preocupou em ensinar e em pregar. Várias vezes nós vamos ver os evangelhos falando que Jesus pregava,
ensinava, e em terceiro, curava os enfermos. Não inverte a ordem, por favor, pelo amor de Deus. Primeiro ensine a palavra, pregue a palavra, ou pregue e ensina, e por depois, cura. Tem muitas denominações que dá ênfase demais na cura, e diz que crente não pode ficar doente. E, meu querido, o profeta Eliseu, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele ficou doente e morreu da doença que ele estava. Então por isso precisamos de ter discernimento. Discernimento para saber qual doença talvez nós vamos ter que conviver com ela. Não quer dizer que você está na prática do pecado ou que está reprovado por Deus. E qual doença, que talvez não recebeu a cura ainda por falta de fé ou por falta de oração, porque não perseveramos na oração. Precisamos desse discernimento do Espírito. E discernimento para entender também que nem toda doença é possessão maligna. E que tem coisa que não é doença, que tem coisa que é possessão maligna. A pessoa não está crente em nada, ou está só na igreja e não está fiel ao Senhor. E a pessoa precisa de uma libertação, porque está possessa maligna. Porque existem doenças que são possessão maligna, ou doença que é resultado de práticas pecaminosas. Lembra quando Jesus curou o paralítico no sangue de Betesda, depois encontrou com ele no templo, João 5,14, Jesus disse, não peques mais para que não lhe suceda coisa pior. Ali existe dois entendimentos. Um desses entendimentos é que as doenças daquele moço era consequência de prática pecaminosa. Mas o cego de nascença em João 9, quando os discípulos retrucaram ou perguntaram a Jesus, Senhor, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus falou, nem este nem seus pais, mas isso era para que se manifestasse nele a glória de Deus. Por outro lado, nós vemos que o maior homem do cristianismo, da história do cristianismo, é o apóstolo Paulo. Imagina a Bíblia sem Paulo, querido. Se a Bíblia é 50% Novo Testamento, 50% Antigo Testamento, a metade do Novo Testamento, 13 cartas dos 27 livros do Novo Testamento foi escrito por Paulo. O maior livro do Novo Testamento é o livro de Atos dos Apóstolos. Mais da metade dele fala de Paulo. Mais de 50% do Novo Testamento, então nós vemos Paulo. Então chegamos na conclusão que mais de 25%, aproximadamente 25% da Bíblia tem Paulo inserido nela. Então depois de Jesus, o maior homem da história do cristianismo é Paulo. É um homem que Deus levantou para doutrinar o seu povo, para doutrinar a igreja. E ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne, que nós não sabemos qual é, mas era uma enfermidade. A maioria concorda que era uma enfermidade. E o Senhor respondeu ele, a minha graça te basta. Ele morreu com o espinho na carne. Ele disse que deixou um companheiro dele, um obreiro doente. Ele orienta Timóteo a tomar um pouco de vinho, não apenas água, por causa das suas frequentes enfermidades no estômago. Então, discernimento para saber se é enfermidade, processo natural da vida, se é enfermidade maligna. Se for enfermidade maligna, o Senhor cura, liberta. Saber se é uma enfermidade, se é um ensinamento que Deus está nos mostrando por um determinado tempo, precisamos de enfrentar essa enfermidade, ou se vamos conviver com ela por resto da vida aqui na terra, se ela é um espinho na carne que temos que conviver e ficar com a resposta do Senhor, a mesma resposta que o Senhor deu para Paulo, a minha graça te basta, ou se é uma enfermidade que o Senhor quer apenas um pouco mais de insistência nossa, de perseverança nossa na oração, para Ele trazer cura. Então, resume essa lição de número 10, numa palavra-chave chamada discernimento, e podemos completar na outra palavra, e entendimento. Discernimento para entender cada doença, uma doença, processo natural da vida, se é possessão maligna, se é ensinamento de Deus, se é uma convivência para até a morte ou até o arrebatamento da igreja, ou se é um período. Então, discernimento para entendermos cada caso num caso, mas certo é, Jesus ainda cura hoje, porque Ele curou e nos deixou garantido que se nós crermos nele, coisas maiores milagres maiores do que Ele operou, nós também faríamos no seu nome. Ele nos deixou a garantia também lá em Marcos capítulo 16, versículo 16, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então assegure, Jesus cura sim, mas Ele não vai curar todos, nem todos serão curados, mas Ele cura. E a cura não é a prioridade do ministério de Jesus, a prioridade é salvação, é perdão de pecados. Jesus, antes de curar o paralítico de Cafarnaum, primeiro Ele disse, perdoados estão os seus pecados.
Então primeiro Jesus pregava, ensinava e depois ele curava. Amém, queridos? Então a cura divina é parte da salvação, não é primordial, mas acompanha, é parte ativa da salvação, como diz o textual, ele levou sobre si as nossas enfermidades. A cura divina e os desafios atuais, né? Está dizendo sobre esse discernimento que precisamos de ter, sobre que Jesus não vai curar todos, nem todos que estão doentes é consequência de pecado, pode ser processo natural da vida, nem todos que não recebem a cura é falta de fé. Então, discernimento para entender quando Deus quer curar, quando está faltando oração. Então é orar até Deus responder, se Ele vai curar, se Ele não vai curar, entendeu? Sobre a situação de cada caso, mas certo é que nós não podemos deixar de orar, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E assegure, meu querido, que Jesus, Ele cura, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e a cura é parte ativa da salvação, e não carro-chefe, não protagonista, mas é a parte ativa. Amém? Deus abençoe tua vida, tua casa, tua família. Espero ter contribuído com esse ensinamento para abençoar ainda mais sua vida, para enriquecer os seus conhecimentos. Deus abençoe grandemente a sua vida. Até o nosso próximo vídeo, assim se Deus nos permitir.